Bem, boa tarde, Rogério. Vamos dar continuidade aí, né? E falar agora na aula de hoje, a gente vai falar sobre algumas características que diz respeito às explorações hortícolas de maneira geral, né? Falar de exploração hortícola e falar de todas as características da exploração hortícola, às vezes é complicado para a gente, porque como a gente já viu, como a gente já falou nas aulas anteriores, né, a horticultura ela tem vários ramos e cada ramo tem suas características específicas. Então, você falar de fruticultura e depois você falar de produção de tomate é totalmente diferente, é totalmente oposto. O processo produtivo é totalmente diverso. Por exemplo, enquanto que a produção de sei lá, laranja, ela se caracteriza com exploração, né, em determinadas épocas do ano, a produção de tomate, ela dependendo do tipo de tomate, que se a gente está falando, por exemplo, um tomate de mesa, que tem um hábito de crescimento indeterminado, como você não viu olericultura, não sei se você já acompanhou o crescimento de uma planta de tomate, mas tem plantas de tomate que têm hábito de crescimento determinado e plantas de tomate que têm hábito de crescimento indeterminado. Então, é complexo a gente falar sobre exploração hortícola dentro de todos os ramos, mas na maioria dos ramos, o cultivo geralmente é um cultivo intensivo. Quem trabalha com horticultura nunca trabalha com um único ramo, ele trabalha com a diversidade de ramos, né? E geralmente são de cultivos intensivos. Na maioria das vezes, nem sempre isso acontece. Nem todas as propriedades isso acontece. Nas propriedades que exploram a fruticultura, né, que é um ramo bem atípico dentro da horticultura aí, de maneira geral, esse cultivo ele é mais extensivo, né? São áreas maiores, são áreas de em torno de 5 hectares, são áreas que têm características de extensão, né? São concentradas em determinadas épocas do ano que se concentram determinadas ações dentro daquele sistema. Mas não deixamos de trabalhar o tempo todo dentro da propriedade, né? Enquanto que a gente em determinada época a gente está fazendo poda, em uma outra área, porque a gente escalona a produção, por exemplo, uma outra área tem um outro cultivo de uma outra frutífera, por exemplo, que já vai estar na época da colheita, né? Então, dentro desses sistemas produtivos, dentro dessa rotatividade, dentro dessa loucura que é a horticultura, a grande maioria dos sistemas se caracterizam aí como de cultivos intensivos. Uma coisa interessante dentro da horticultura que nós precisamos, né, implantar dentro dos sistemas, nós precisamos ter capital para produzir, né, capital para adquirir insumos, capital para adquirir sementes, capital para tudo, né, para a gente gerir aquele comércio e em determinadas propriedades, nós temos a tecnologia inserida. Hoje, nós temos uma infinidade de tecnologias que a gente conhece dentro do sistema de produção. Nós temos uma fertirrigação, né? Nós temos sistemas de irrigação, por exemplo, em áreas maiores que 5 hectares, em áreas aí em torno de 10, 30 hectares, aí, que exploram aí a produção de abóbora, a produção de cenoura, logicamente em grande escala, para uma comercialização maior, né? Tem um sistema de irrigação, por exemplo, com um pivô central, tá? Nós temos tecnologias inseridas e disponíveis hoje no mercado bastante interessantes para se trabalhar dentro da horticultura de maneira geral, sejam elas desde a mais básica produção, sei lá, de um quiabo, por exemplo, que é uma planta pouco exigente em fertilidade, né? É uma planta que tem alta produção, ela é uma planta
bastante interessante e economicamente viável dentro do sistema produtivo, há um sistema de produtivo mais tecnificado, por exemplo, a hidroponia. Né? Se eu pensar em trabalhar com produção de alface dentro do sistema hidropônico, eu preciso de 100% de energia disponível dentro da minha propriedade. Né? Essa energia ela tem que estar ali dentro da propriedade para ligar a bomba, de tempos em tempos, essa bomba ser acionada, essa bomba injetar água dentro de todo o sistema, e aí eu consigo diminuir o ciclo do alface, que é no campo, em determinadas épocas do ano, por exemplo, época de inverno, outono, que é em torno de 45 dias que esse tomate, esse alface, ela adquire ali a cabeça e tá apta a ir ao mercado para ser comercializado, a gente, no sistema hidropônico, né, a gente concentra isso em 30 dias. Então, se eu for trabalhar dentro do sistema hidropônico, desconsiderando aí o tempo de produção de muda, porque enquanto isso eu já estou produzindo a muda para o outro ciclo, né, escalonando produção, pensando no processo de escalonamento de produção, né, então eu consigo trabalhar com alface em ciclos de 30 dias. Ah, professor, mas por que no campo é com 45, 60 dias e no sistema hidropônico a gente consegue essa alface tirar, vamos dizer assim, tirar essa alface em 30 dias, né? 30, 35 dias é mais ou menos o prazo aí para retirada dessa alface. Isso porque dentro daquela solução, mais ou menos que a gente diz, aquela água junto com os nutrientes, tem tudo. Então, de tempos em tempos, tem água e nutrientes para que a planta ela absorva. No solo, não. A raiz ela vai precisar desenvolver, vai precisar estar disponível, encontrar aquele nutriente está disponível para a planta absorver. No sistema hidropônico, por exemplo, aquele sistema ele vai estar distribuindo de tempos em tempos água e nutriente, que é o essencial. Oxigênio a planta já tem disponível, CO2 a planta já tem disponível, né? Então, o que vai faltar é água e nutriente. Então, por isso que esse arranque dessa planta ele vai ser muito mais rápido, vamos dizer assim. E mão de obra, cara. Mão de obra é o básico dentro do sistema de produção. Hoje em dia, um grande problema de toda pessoa que trabalha com horticultura, que trabalha com lavoura de maneira geral, ele tem uma grande dificuldade de encontrar mão de obra. Dependendo do sistema de produção, você precisa ainda de mão de obra especializada. Não é todo sistema de produção que você vai precisar de mão de obra especializada, mas voltando ao exemplo anterior da hidroponia, você precisa de pessoas que são capacitadas a montar um sistema de irrigação, né? Entender de bomba, entender do desenvolvimento da lavoura, daquela determinada cultura. Não é só a alface que a gente trabalha no sistema hidropônico, a gente pode trabalhar com infinidade de culturas diferentes dentro desse sistema hidropônico, tá? Mas eu preciso de mão de obra especializada para entender, por exemplo, qual é aquela determinada praga, qual é a forma de combater aquela determinada praga, tá? Porque não adianta eu simplesmente falar é uma praga, eu vou lá e vou arrancar. Não, tem um defensivo químico específico para combater. Não é tão comum nas olerícolas utilizar uma infinidade de defensivos químicos, mas em algumas olerícolas específicas a gente utiliza, sim, a aplicação de defensivos químicos, desde que a gente respeite a janela, né, de vazio daquele determinado defensivo, que é em média de 12, 10 dias antes da comercialização. Tá? Respeitando todas essas características específicas de cada cultura dentro de cada sistema de produção, vocês ou quem estiver produzindo, vai ter altos rendimentos. E é o que se propõe a horticultura de maneira geral. Na horticultura, de maneira geral, a gente recebe os recebidos
daquela produção, geralmente são altos. Os rendimentos eles são bastante interessantes dentro do sistema de produção aí, das olerícolas não, das hortícolas de maneira geral. Né? É um valor recebido, vamos dizer assim, bastante interessante para o tamanho da área que geralmente é dispendiado dentro do sistema de produção de olerícolas. Geralmente a gente trabalha ali com 1 hectare, em média de 1 hectare, meio hectare, em sistemas de produção de olerícolas, agora não de hortícolas de maneira geral, mas de hortícolas aí o que vai variar na maioria das vezes são as frutíferas, que são áreas maiores. Né? Então, essas áreas de 2 hectares têm altos rendimentos, alta produtividade, né? E essa alta produtividade gera uma renda legal. Não é uma renda, você não vai ficar rico, vamos dizer assim, trabalhando dentro da horticultura, dentro dos ramos da horticultura, dependendo do ramo da horticultura. Eu não sei se você chegou a visualizar não sei se você chegou a visualizar essa tabela comparativa aí, onde a gente mostra, né, as produtividades em toneladas por ano e o rendimento bruto das culturas que são trabalhadas dentro dos ramos da horticultura. Né? Eu vi sim, professor. E quando a gente fala, viu? Quando a gente fala, por exemplo, numa produtividade de crisântemo ou de rosa, que você vai receber em torno de 40 mil por ano, por hectare, é extremamente interessante. Dá vontade de trabalhar com a produção de rosa. Logicamente que tem milhares de segredos ali atrás, e aí você precisa de uma mão de obra, você precisa estudar, você precisa se preparar para produzir crisântemo, ou como é que é o nome da outra? Violeta africana, a própria rosa, né? Tudo isso aí a gente precisa se preparar para atingir esse processo produtivo ali, de produção de rosa, ou mesmo abacaxi, banana, enfim. Tá? Qualquer cultura você precisa ali, você precisa especializar, você precisa estudar aquela cultura no qual você deseja trabalhar ou trabalhar vendendo informações. Uma outra característica extremamente importante da exploração hortícola é que ela, na maioria dos alimentos, na maioria das áreas da horticultura, ela é fonte de alimento. Ela é fonte de fibras, ela é fonte de vitaminas, elas possuem alguns minerais, carboidratos. Não vou generalizar proteína, mas, por exemplo, se você vai produzir feijão, né, ela também pode ser fonte aí de proteína, enfim, tá? Mas o interessante da produção de hortícolas, né, que como é fonte de alimento, todas as pessoas precisam desses alimentos, que são vários aí, diariamente. Então, nunca vai acabar o processo de produção de hortícolas. Então, para isso, quem trabalha no ramo sempre vai ter uma fonte de renda, seja ele para vender informações àqueles produtores, seja para vender produtos para aqueles produtores, ou sendo um próprio produtor. Né? Então, sendo este produtor, sendo este que comercializa para este produtor, ou sendo aquele que dá assistência ao produtor, sempre vai ter trabalho, porque as pessoas precisam continuar comendo, precisam de alimentos, né? Precisa dessas fontes de fibra, vitaminas, minerais, carboidratos, blá, 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 tá? E quem vai fornecer? Quem vai fornecer é quem está dentro do ramo. A renda líquida e a renda bruta é elevada, a renda líquida ela varia de acordo com os sistemas produtivos. Sistemas mais tecnificados, inicialmente, a renda líquida ela vai ser menor. Sistemas produtivos menos tecnificados, de mão de obra mais familiar, que é uma das características também da exploração hortícola, né? É trabalhar com a mão de obra familiar,
a renda líquida ela pode se tornar bastante elevada, né? Nós temos hoje em dia, isso é uma coisa normal, natural, a elevação dos preços dos produtos, né? Hoje houve um acentuado, vamos dizer assim, uma elevação acentuada do preço dos insumos químicos, né? Dos defensivos, dos fertilizantes, principalmente dos fertilizantes aí. Eu digo que se a gente não tiver a semente, que é o único insumo que a gente não pode faltar. Os demais, existem N processos alternativos, né? Eu não estou falando que é o mais certo ou menos certo, né? Mas existem N processos agroecológicos, por exemplo, que podem ser trabalhados dentro do processo produtivo aí das hortícolas de maneira geral, tá? A não utilização de semente não vai gerar produção. Só que se eu posso utilizar, por exemplo, reduzir a aplicação de um fertilizante químico e utilizar um fertilizante orgânico, uma compostagem, um adubo orgânico, enfim, né? Uma cama de frango, um esterco bovino, um esterco suíno, tem disponível. Posso deixar de fazer a aplicação de um controlador de uma determinada praga? Pode. Você tem óleo de NIM, óleo de cebola, óleo de cebola não, concentrado de cebola, concentrado de laranja, óleo de laranja. Você tem uma infinidade de produtos alternativos que você pode, para reduzir custos, sendo um agricultor familiar, que é uma maneira paliativa. É a solução? Não, porque o químico também não é solução. Você vai matar por um tempo, daqui a pouco as pragas e as doenças elas vão voltar, né? Então, a gente pode trabalhar com N alternativas para diminuir esses custos aí, tá? E aumentar, logicamente, a renda líquida desse produtor, dessa família. E uma das características bastante interessantes que eu acho, que eu considero a horticultura de âmbito geral, é que, como o processo, quando a gente falou lá das revoluções agrícolas, hoje em dia vem acontecendo o inverso. Antigamente, os homens eles saíram do campo e migraram para as cidades, né? Eles migraram para as cidades. Hoje, os homens das cidades eles vêm migrando para as zonas rurais. Aqueles que estão nas zonas rurais, eles permanecem nas zonas rurais, porque hoje a horticultura pode ser uma fonte de renda e é uma fonte de renda alternativa. Volto a ressaltar, o cara não vai ficar rico, milionário, mas ele vai ter qualidade de vida, ele vai ter um prolabore bastante interessante ali no processo produtivo que ele está explorando dentro da sua propriedade, tá bom? Bem, dando continuidade aí, os ramos da horticultura, eles são bastante interessantes, porque existe uma infinidade de espécies aí muito grandes a serem exploradas, tanto de olerícolas, tanto de frutíferas, plantas ornamentais, plantas medicinais, plantas condimentares, né? É raro a pessoa hoje, né? É raro, existe, logicamente que existe, mas é raro uma casa que não utiliza, por exemplo, uma cebola ou um alho para se produzir, ou para se produzir, não, para fazer um almoço, por exemplo, né? Para montar uma refeição, ou um tomate, ou uma alface,
ou uma infinidade, ou uma fruta que é consumida diariamente dentro da propriedade, né? Nem todas as famílias, mas algumas sim, consomem, vamos dizer, no sentido de comprar, plantas ornamentais, flores, orquídeas, rosas, mas é um ramo também bastante interessante, principalmente para aquelas pessoas, para comercializar, para aquelas pessoas que trabalham com eventos. Quem lembra, quem a gente sabe que daqui uns dias, daqui quase um mês, tem um evento que as pessoas mais recebem, infelizmente, recebem flores, né? Daqui um mês tem dia de finados. A pessoa só recebe flores no dia de finados. Tem muita gente que só recebe flor no dia de finados. É engraçado, desculpa a brincadeira, mas é um ramo que precisam de pessoas para produzirem flores, para oferecer para essas pessoas que vendem flores, para as pessoas que compram flores para levar no dia de finado para aqueles que já faleceram, para fazer uma homenagem. Sempre vai ter que ter aquela pessoa que vende aquele produto para aquelas outras pessoas. Não são pessoas exploradoras, são pessoas que exploram um mercado que pouca gente gosta, né? Passou há alguns meses atrás o Dia dos Namorados, que é uma outra data bastante comemorativa. Vai vir o Natal, que é uma data que as pessoas gostam de enfeitar as suas casas. Ano Novo, as pessoas gostam de enfeitar as suas casas, utilizam várias plantas, utilizam rosas. E isso aí precisa-se de uma pessoa que produza essas flores, que produzam essas plantas para serem comercializadas para essas pessoas que adquirem essas plantas, né? Então, não só as ornamentais, as plantas medicinais. As plantas condimentares, a gente já disse, né? As plantas medicinais, elas, talvez não pela galera mais nova, né? A galera mais nova gosta mal do boldo aí no final do domingo, né? No final de tarde, tá? Mas tem diversas plantas medicinais, por exemplo, uma hortelã, uma hortelãzinha para colocar no gin, fica bom, né? Tem ali, nós temos aquela, meu Deus do céu, fugiu o nome agora, um chazinho que utiliza. Algumas regiões, na minha região, chama-se de erva cidreira, outras regiões chama-se de capim-santo, enfim. Se eu tiver essa pessoa que produz essa planta para comercializar, para as indústrias beneficiarem, para vender o capim-santo lá, sequinho, que a gente encontra isso disponível dentro do mercado, já processado, já cortado, já minimamente processado. Na verdade, ele não é minimamente processado, ele é beneficiado, dessecado ali e é comercializado. Agora, precisa-se de pessoas que façam esse processo de produção, né? Então, a gente já disse aí uma gama de opções para se... uma gama de opções, não, uma gama de motivos para se trabalhar com a horticultura, né? É um ramo extremamente vantajoso pelos benefícios. Eu digo que se a pessoa explorasse a horticultura com 10 hectares, a pessoa ficaria rica. Rica não, mas viveria muito melhor. Geralmente, as propriedades que trabalham com horticultura, como a gente já disse, são de 1, 2 hectares. Então, o montante produzido, a renda líquida produzida não é suficiente, às vezes, para a pessoa ter um conforto maior, mas a pessoa vive bem. Então, agora a gente vai trazer agora alguns aspectos em relação à cadeia produtiva das hortaliças, né? Uma coisa interessante das hortaliças, que se você observar, parar para observar, todas as cidades produzem algum tipo de hortaliça. Seja alface, seja um tomate, a gente consegue observar e encontrar hortaliças em regiões que a gente chama, né? Regiões
periurbanas, ou também chamadas de cinturões verdes, que são aquelas regiões que, entre aspas, circundam as cidades. Aquelas áreas na parte... Não é na parte externa. Naquelas áreas ao redor da cidade, aquelas áreas que a gente chama de periurbanas, não sei dizer outra palavra que alguém souber explicar melhor aí, talvez, que seria essas áreas periurbanas, pode ficar à vontade. Mas esse que a gente chama de cinturão verde também, são as áreas onde concentram a produção de hortícolas. E, geralmente, as propriedades que trabalham com produção de hortícolas, mais de 60%, agora me fugiu o número de propriedades, eu tinha olhado no IBGE esses dias, na verdade, semana passada, para falar, mas aí eu acabei esquecendo, nós não entramos nessa parte, eu acabei esquecendo e não falei. Mas é uma infinidade, um número muito grande de propriedades pequenas. Então, nós temos uma grande quantidade de pequenas propriedades aí que circundam as regiões periurbanas ali. O restante, os outros 40%, são propriedades pequenas, médias, grandes e algumas fazendas, empresas aí que exploram regiões de 20 a 60 e assim, até mesmo acima de 60 aí, hectares. Não são comuns. Aí nós temos o inverso, nós temos uma pequena quantidade de propriedades com uma grande área, tá? Essa é uma das características da produção de hortaliças. Outra é que ela é fonte geradora de empregos. Nós dentro da horticultura, nós trabalhamos, nós oferecemos dentro da horticultura de 3 a 6 empregos diretos por hectare e a mesma quantidade, né, de empregos indiretos, que são aquelas pessoas que comercializam o adubo, são aquelas pessoas que comercializam o fertilizante, adubo é a mesma coisa. São aquelas pessoas que comercializam os defensivos, né, que comercializam as sementes, que estão nas casas agropecuárias, que fazem entrega, tá? Esses são os empregos indiretos aí. E até mesmo aquelas pessoas que vendem na feira, tá? Tudo isso aí são geração de emprego, né? Então, se em 1 hectare nós conseguimos contratar, trabalhar com até 6 pessoas, né? Isso é bastante interessante, tá? Diferente da soja, diferente do milho, que é um processo produtivo extremamente tecnificado. É ruim, professor? Não, não é ruim, né? Enquanto que a soja, o milho, o algodão, ele trabalha com 0,36, 0,4 pessoas por hectare, por exemplo, uma pessoa pode trabalhar em até 3 hectares de soja, uma pessoa consegue trabalhar, gerir facilmente até mais hectares de soja, né? De milho, de algodão. Nós precisamos de um número maior de pessoas ali para fazer a manutenção dessas áreas hortícolas ali. Então, nós trabalhamos, são em torno de 8 a 10 milhões de pessoas que dependem da olericultura, seja para viver, que é o sustento delas ali, o que ela produz e comercializa, sejam aquelas pessoas que trabalham de maneira indireta ali nesse sistema de produção. Aqui, esses dados, eles são um tanto antigos, são as importações, né? As importações, se eu não estou enganado, no ano de 2018, 17, 18, em relação a toneladas, foram 12.347 toneladas, ou 12 milhões, né, de quilos de tomate, na verdade, que é 12 mil quilos, 12 mil toneladas de tomate, que ofertaram, que teve uma renda bruta aí de 6,900, quase 7 milhões de reais. A cebola foi em torno de 172 mil toneladas, com uma renda bruta de 27
milhões de toneladas. E a batata, que a gente não tem ela em volume, mas a renda bruta ofertada foi de 67 milhões, quase 68 milhões de toneladas aí no ano de 2017-18. Quando a gente fala da floricultura, ela é bastante interessante também. No Brasil, ela é pouco explorada. Então, nós temos mais ou menos 4.000 produtores ali que trabalham com processo produtivo de hortícolas, né? Em uma área de 6.000 hectares. Geralmente é a área brasileira que trabalha aí com a produção de hortícolas. Se a gente parar para pensar que são 4.000 hectares, só um minuto. Se a gente parar para pensar que são 4.000 hectares, 4.000 produtores e 6.000 hectares, mais ou menos, ali que se produz, que se trabalha, nós estamos falando que um produtor desse aí, ele vai ter em torno de 1,5 hectares, que explora com a produção de flores, né? Nós não é muito a área para a produção de flores, é uma área relativamente interessante. É um campo de futebol, vamos dizer assim, tá? Mas pensando bem assim em relação a tamanho, um 100 por 100 não é muito dentro do processo produtivo aí de exploração de flores, né? A produção de flores ela está presente em 304 municípios brasileiros e gera em torno de 120 mil empregos, sendo eles diretos ou indiretos. 58 mil desses empregos, né, 48,3%, está relacionado à produção, 4 mil na distribuição, 51 mil aí em torno do comércio, de pessoas que comercializam essas flores, sejam elas diariamente na floricultura, sejam aquelas pessoas que aproveitam determinadas situações para vender, até mesmo as pessoas da floricultura fazem isso, e em torno de 7 mil empregos aí, tá? Que trabalham em outras funções, né? Dentro desse processo produtivo ali. O rendimento bruto de 1 hectare, rendimento bruto de 1 hectare de flor é bastante variável. Né? De flor não, de flores, da floricultura de maneira geral. Ele é bastante variável. Vai de 50 mil a 500 mil, como a gente mostrou lá na violeta africana. Logicamente, que um sistema para produzir 500 mil é um sistema altamente tecnificado, moderno, né? São condições especiais que essas flores elas precisam. Tá? Algo muito melindroso. A flor, eu falo que enquanto que o tomate ele tem uma vida útil, né, uma vida de prateleira maior de uma semana, vamos dizer assim, depois de colhido, até mais, a flor não. Depois de colhida, a flor, a vida útil da flor, ela é muito rápida, ela é muito intensa. Então, eu preciso, esse processo de logística, que a gente chama, esse processo de colheita, né, da flor, é bastante complexo. Então, eu tenho que colher a flor em determinada época, tá? Porque se eu deixar ela, ela vai passar e eu não vou conseguir comercializá-la. Eu preciso colher, concentrar a produção em determinada época, então eu preciso induzir a planta a produzir em determinada época. Eu preciso estar colhendo quase que diariamente, eu preciso, entre aspas, armazenar esse meu produto, aí eu vou precisar de câmaras frias com temperatura e umidade controlada.
Então, para isso, eu preciso de energia, né? Eu preciso de uma série de fatores. Eu preciso de um caminhão que faz esse processo de transporte dessas minhas flores. Não, eu tenho certeza que 1 hectare eu não vou atender apenas, por exemplo, a região de Tangará. Eu vou atender Nova Olímpia, Barra do Bugres, Campo Novo, a quem diga que até mesmo Cuiabá, suprir boa parte das flores de Cuiabá, né? Logicamente, com suas devidas proporções aí. Então, a partir desse momento, a partir desse processo produtivo ali, eu vou sim ter 100 mil de rendimento bruto ou mesmo líquido por hectare, tá? Vai depender de todo o processo produtivo. Então, é só trabalhar, é meter a cara. O mercado interno, ele movimenta por ano cerca de 1,2 a 1,5 bilhões de dólares. Parte das flores brasileiras, parte de flores no Brasil, elas são comercializadas, armazenadas e transportadas, geralmente com aviões para outros países aí. O problema é que o brasileiro ainda tem pouco consumo de flores. Aqui nós temos o Carlos e o Rogério. Algum de vocês é casado, tem namorado, namorado? Não. Tem namorado, professor. Rogério, qual foi a última vez que você deu flor para sua namorada? Flor natural, professor? Flor natural. Ixi, Maria. Nunca dei não, professor, mas eu acho que a última flor, mesmo sintética, faz uns 3, 4 meses já. Sintética, hein? Sintética. Né? O consumo de flores brasileiras, pessoal, ela é bastante baixo quando comparado a outros países. Né? O consumo nosso ele é de cerca de 6,5 dólares per capita aí, por pessoa, que a gente considera. Tá? Da Suíça é de 170 dólares. Da Noruega, 143 dólares, convertendo tudo para dólares. Na Argentina, nossos conterrâneos ali, não esqueci agora como é que é a palavra que diz aí dos argentinos que estão próximos da gente. Eles têm uma renda per capita aí de 25 dólares por habitante ano, tá? O Brasil ainda, o consumo, eu falo consumo, é a compra e comercialização de flores no Brasil, ela é bastante complexa. Ela se resume a determinadas épocas do ano. Natal, Ano Novo, Dia dos Namorados, Dia das Mães e grande parte das flores elas são comercializadas também no Dia de Finados. Tá? Essa concentração é natural do Brasil, em todas as regiões do Brasil, tá? Então, a gente é indiscutível essa questão. Uma coisa que gera o mercado de flores do Brasil é bastante interessante, são os casamentos, que teve uma queda agora nessa época de pandemia, que houve, não houve, travou todos os processos de casamento, né? As festas de casamento, de maneira geral, foram paradas, cortadas, suspensas, enfim. Mas a geração de emprego, a movimentação dessas flores aí se resume a casamentos. E casamentos nós temos todos os finais de semana do ano. Praticamente todos os finais de semana nós temos casamento na sexta, nós temos casamento no sábado, a maioria se concentra no sábado, né? Nós temos casamento no domingo, tá? Temos alguns casamentos na semana, mas não são tão comuns. E na maioria desses casamentos, por mais simples que aconteça uma recepção dos convidados, ou até mesmo o casamento, as pessoas elas querem as flores para embelezar, né? Deixar mais bonito aí o local do seu casamento. É comum. Não se assustem.
quando resolverem casar, uma das contas mais caras do casamento são as flores. Isso eu te falo por experiência própria. Tá? E é um mercado que está aí para ser explorado também dentro da horticultura. Pergunto a vocês, dentro desses ramos que a gente já falou, vocês já pensaram alguma vez em produzir flor? Não, professor. Não. Tem uma É questão, um ramo bastante... tem uma questão que eu queria questionar o Pode senhor. falar. Que eu estou vendo a aula do senhor e é de alta rentabilidade, né? Na minha região aqui, Nova Bandeirantes, que eu moro, e curso lá em Alto Floresta, os poucos lugares que produz flores viveiros, que comercializam outros tipos de mudas, como plantas e afins. É pelo investimento ou pela falta de comércio que ocorre esse tipo de coisa, professor? Não, é falta de conhecimento. Eu acredito, eu somo a falta de conhecimento. Não só conhecimento da cultura de maneira geral, é conhecimento da rentabilidade mesmo daquela cultura. Logicamente, a essas questões são atreladas uma série de outras questões. Por exemplo, a mão de obra das flores é diária. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Você precisa estar ali cuidando, molhando, né? Fazendo a indução. Tá? É algo bem comum e natural dentro do sistema de produção de flores. Além dessas questões, nós temos uma outra questão, que é a comercialização, o transporte primeiro e a comercialização. Essas flores elas precisam ser transportadas, armazenadas e transportadas em ambientes climatizados, e nem todo mundo tem esse ambiente climatizado para oferecer aí como solução. Tá? É uma das situações. Eu acho que é mais a falta de conhecimento mesmo. Eu antes de ministrar a disciplina de horticultura, eu não tinha conhecimento, eu tinha meu conhecimento na floricultura era zero. Então, a partir do momento que eu vi a rentabilidade, me atraiu. Sinceramente, me atraiu produzir flor. Só que ainda não tenho dinheiro para fazer esse investimento. Talvez futuramente, quando eu me estruturar para montar um viveiro para produção, dentro desse viveiro, nós estamos em regiões de produção agrícola. Né? Ô Carlos, Oi. você vai comentar alguma coisa? Não. Eu acho que esqueci de desligar o microfone. Foi. Desculpa. Eu não. Um grande X aqui é que nós estamos em regiões agrícolas, de fronteiras agrícolas. E nessas regiões de fronteiras agrícolas, grande parte, né, da aplicação de defensivos químicos é aéreo. E aí é uma questão a se pensar dentro da exploração de flores aí. Porque uma deriva incorreta dentro do sistema produtivo, nós vamos ter perdas irreparáveis, né? Imagina você tá com um hectare de rosa para... Oi? Nesse caso, a gente não poderia fazer o cultivo dessas flores em estufa? Sim. Protegido, né? Aqui, Aí, por exemplo, em Tangará tem tomate em estufa. Na Serra Verde, eles fazem o cultivo de tomate em estufa, protegido, quase não tem praga e super rentável para eles lá. Sim, só que aí tem uma questãozinha. O custo de instalação, o custo dessa estufa. O custo dessa estufa, ela não é tão rentável assim, né? Na verdade, não é questão de rentabilidade da estufa, não. A questão é o preço da estufa dentro do sistema de produção. Dependendo da estufa ali, ela vai ficar em 15, 20, 25, 30, logicamente. Depende do material que você está utilizando, quanto
quanto mais caro for o material, né, mais caro vai ficar o preço de construção da sua estufa. Uma estufa aí, mais baratinha, ela vai sair em torno de 10 mil, 12 mil reais. Tá? Se ele vai produzir, vai produzir uma estufa para produção de rosas, por exemplo, então você não vai fazer uma pequena estufa, você vai fazer uma grande estufa, você vai precisar de um sistema de irrigação dentro dessas estufas, já que é coberto, então você não vai ter a condição da água disponível. E mesmo assim, se tivesse, você ia colocar dentro do sistema de produção de olerícolas, de maneira geral, a irrigação ela se faz necessária, né? Então, todas essas questões a gente deve pensar antes de, logicamente, pensar bem direitinho antes de instalar qualquer cultura dentro da nossa propriedade, tá? Tranquilo? Tranquilo. Outra cultura, outro ramo aí da horticultura interessante demais também a ser trabalhado é a fruticultura. Dentro dessas aí, é uma que, teoricamente, ela tem um rendimento menor quando comparado a uma floricultura, a uma produção de hortaliças, né? Por hectare, ela tem um rendimento médio de R$ 1.000 ali, tá? Geralmente, depende muito, vai ser muito variável. Se você estiver trabalhando, por exemplo, com morango, você vai ter uma lucratividade alta. Agora, se você estiver trabalhando com laranja, dependendo da época do ano, você não vai receber quase nada. A quantidade, o volume, porque geralmente as pessoas que trabalham com fruticultura, eles geralmente trabalham com em torno de 5 hectares, né? Eles trabalham ali em média de 5, 10, 15 até 20 hectares aí. Isso aí tem uma geração de renda maior para aqueles que trabalham com aquele sistema de produção, tá? As áreas, a quantidade de áreas que a fruticultura ocupa, ela é bastante interessante, ela é bastante expressiva dentro do processo, né? Perdão, gente, eu li aqui e falei lá. A fruticultura, o rendimento é de em torno de R$ 8.000 por hectare ano. É mais ou menos o que ela vai gerar para o produtor. Não é 1.000, não. 1.000 é agricultura, considerando ali 2 lavouras, uma de soja, uma de milho. Não, eu não estou considerando aqui o algodão, porque o algodão se eu for comparar o algodão com qualquer. Se eu considerar o algodão com a soja vai perder. Se eu considerar o algodão com milho, qualquer outra cultura, o algodão ele bate ali muito mais muito mais rentável o custo do algodão, a lucratividade do algodão e, logicamente, que o custo. Né? Dizem que a pessoa, quando quebra com algodão, ela só se ergue com algodão, porque quando vem um tombo de uma lavoura de algodão, a pessoa não consegue, ela fica ruim mesmo das pernas, para ela reerguer, reestruturar novamente, ali ela precisa de algum tempo. Tá? Enquanto que a agricultura ela ocupa em torno de 50 milhões de hectares, né, e movimenta em torno de 54 bilhões aí de reais por ano, a fruticultura ela vai ocupar cerca de 2,3 milhões de hectares e movimentar 12 bilhões de reais anual em relação a valor bruto. Os dois são valores brutos aí, tá? Mas proporcionalmente ao que eu estou considerando, se eu considerar. Agora fugiu para fazer essa conta aqui. Se eu for considerar em áreas, por hectare aqui, tá. Deixa eu ver se eu consigo fazer a conta aqui. 50,32. Não.
estou sabendo fazer a conta, não. Agora, no quadro, na cabeça, se eu fazia na sala, a gente fazia essa conta aí de cabeça. Agora deu um branco aqui. Mas, proporcionalmente, a gente pode observar, né, em 50, 50, 50, que é em torno aí de 1 bilhão por hectare, é mais ou menos 1 bilhão por milhões de hectares, né? Por 1 milhão, é 1 bilhão por 1 milhão de hectare. Aqui nós estamos falando de 6 bilhões por 1 milhão de hectare, tá? Então, o rendimento é muito maior. Não é muito maior, é de 8 mil reais por hectare, mas se o cara trabalha com 10 hectares, ele vai receber anualmente cerca de 80 mil reais, né? Se você dividir 80 mil reais por 12, dá em torno de 6 mil reais. Então, não sei, não estou fazendo por alto aqui, tá? Se alguém quiser fazer aí, falar para a gente quanto ficaria, mas com 6 mil reais é o que eu digo. A pessoa não vai ficar rica, mas ela dá para viver relativamente bem, tá? Essa conta aí, ela pode fechar. Talvez se a pessoa tiver uma outra fonte de renda, se tiver uma outra renda, mas com 6 mil reais hoje no Brasil você vive bem. Ah, professor, então por que os caras que produzem soja, os caras que produzem milho, os caras que produzem algodão, eles são ricos? Porque eles não plantam 2, 10 hectares, por exemplo. Eles vão plantar 100, eles vão plantar 200, eles vão plantar 1000. Imagina plantando 1000 vezes 1000. Né? Essa é a lucratividade da pessoa anual, tá? É o rendimento dessa pessoa anual. Então, a fruticultura, ela também é uma fonte interessante de renda para quem deseja iniciar o processo produtivo. E é legal que depois da horticultura, se vocês continuarem, eu não sei se na grade é de Nova Chavantina, Rogério? Oi? Nova Chavantina? Não, é Alta Floresta. Alta Floresta. Não sei na grade de vocês aí, que aqui para nós é horticultura, depois vem olericultura e aí horticultura ela abre para olerícola e fruticultura, e as fruticulturas. Não sei se aí também é assim. Aqui eu acho que é isso também, professor. Olericultura, depois doenças de plantas olerícolas, não sei, alguma coisa assim. Eu não lembro muito bem, não. É mais ou menos isso, deve ser mais ou menos padrão, não, né, Mate, aí, tá? Então, depois disso aqui, vocês vão começar a entrar no ramo da fruticultura, o quão interessante é o ramo da fruticultura, o quão interessante é o ramo da olericultura, né? Das plantas medicinais, ele é pouco explorado ainda dentro do campus aqui, eu não sei quem é o professor que ministra aí hoje a disciplina de floricultura e plantas medicinais, enfim, né? Mas a fruticultura, a olericultura, pelo menos aqui em Tangará, ela tem uma grande representatividade, tá? São um grande número de produtores. É interessante demais a ser trabalhado. E depois, nas próximas disciplinas, vocês vão ver o quão é interessante trabalhar com a horticultura. Se cair, pessoal, aqui, esse trem tá... Vocês não saem, não. Mantenha aí, dá uma segurada aí, que ele tá... Beleza, professor. Em Alta Floresta também, professor, tem várias ONGs, hoje, organismos não governamentais que trabalham lá também com esse ramo, dando atendimento para os produtores. Tem até um site, que acho que não sei se é site, que eles vendem online e combinam para entregar daí. Eu até esqueci o nome. Massa. Mas é bacana. Interessantíssimo isso. É porque a gente dentro do Mato Grosso, eu falo quando eu vim para o Mato Grosso, eu imaginei que eu ia trabalhar com soja, milho. Na verdade, eu imaginei que eu ia trabalhar com a pecuária. Sempre foi meu sonho e um dia ainda realizo ele, é ter minha fazenda com meus gadinhos ali para ganhar um dinheirinho, né? Mas muita gente que trabalha, que forma, que estuda, ele pensa em trabalhar com soja, ele pensa em trabalhar com milho, né, com algodão,
Tem uma lucratividade da pessoa que trabalha com isso, tem uma lucratividade legal? Tem uma lucratividade legal. Mas se você for dono do seu próprio negócio, tiver a oportunidade de investir e logicamente, quiser trabalhar, né, dentro desses ramos da horticultura aí, dá para viver bem. Não dá para você ser rico. Se você tiver uma área maior, quiser explorar um pouquinho mais, toca o pau. Se tiver uns 20 hectares aí para você plantar banana, maçã não vou falar maçã aqui, mas banana, laranja, goiaba, né? Você vai rachar de ganhar dinheiro aí dentro da sua propriedade com esses processos de exploração, tá? É interessante que a fruticultura ela emprega milhões de pessoas também e permite a exploração de maneira lucrativa em áreas inferiores a 15 hectares. Em áreas pequenas, você tem uma alta lucratividade dentro do processo de produção de plantas hortícolas de maneira geral. Tá? O complicado, eu não ia falar um palavrão aqui agora, o complicado da horticultura, pessoal, é a classificação. Então, nós temos diversas classificações dentro da fruticultura, né? Nós temos diversas classificações dentro da olericultura. Por exemplo, nós dentro da horticultura, nós fazemos uma divisão de frutíferas, olerícolas, oleráceas, na verdade, ornamentais, medicinais e condimentares. Se a gente for falar dentro da olericultura, existe a classificação de verduras, legumes, existe a classificação de folhosas, não folhosas, né? Existe, dentro da fruticultura, existe o fruto do tipo drupa, existe o fruto do tipo... Agora fugiu agora. Existe o fruto seco, existe o fruto carnoso, tá? Existem diversas classificações aí dentro do processo produtivo, dentro da classificação, né? Geralmente, dentro do seu ciclo vegetativo, ela é classificada como anual, quando ela completa todo o seu ciclo dentro de um ano, né? Dentro de um ano ali, ou antes de completar um ano, ela completando o seu ciclo ali, ela é classificada como anual. Ela é bianual, ou bienais, que eles chamam aí, né? Quando elas completam seu ciclo dentro de um ano e um período geralmente esse período ele coincide aí com a época fria do ano. Então, essa planta ela precisa passar um determinado período e uma outra característica dessa planta é que ela precisa de uma determinada situação específica para ela completar seu ciclo. A planta anual, aí é complexo demais, mas, por exemplo, cenoura. A cenoura, para ela completar seu ciclo, né? Para ela completar seu ciclo, o que é o ciclo da planta? Ela germinar, dar origem à cenoura, ou à raiz, no caso, tá? Ela vai completar esse ciclo de produção, um ciclo que a gente chama vegetativo, e aí ela entra no seu ciclo reprodutivo. Mas para que ela entre nesse ciclo reprodutivo, ela precisa de um período de uma quantidade de frio para que ela induza ao florescimento. Tá? As plantas anuais, por exemplo, alface, as plantas oleráceas aí, por exemplo, alfaces folhosas, a gente não deixa que essa planta ela complete o seu ciclo. Então, a gente não deixa que essas plantas, elas, que a gente chama, ou penduar, ou lançar sua inflorescência ali, né? Então, a gente colhe elas antes. Não é tão problemático. Agora, as plantas perenes, no caso da fruticultura e em alguns ramos aí das plantas medicinais, nós obrigatoriamente precisamos que essa planta ela complete seu ciclo. Então, ela precisa passar do estágio vegetativo, né? E todos os anos seguintes, ou em determinadas épocas dos anos, ela entra no seu ciclo reprodutivo, produzindo flores, seja de maneira natural, seja de maneira induzida, como é o que a gente faz, induz aí o florescimento de manga, por exemplo, né? E aí a gente classifica as plantas hortícolas dessas diversas maneiras.
Professor, mas se eu não trouxe a classificação aqui de cada uma, é impossível, gente. É impossível a gente classificar essas plantas, porque são infinidade de plantas diferentes que a gente tem e conhece ali, né? Em relação ao aporte, a maioria elas são herbáceas, trepadeiras ou arbustivas, porém existem algumas frutíferas que elas são arbóreas, né? Por mais que elas são arbóreas, elas são conduzidas aí de porte menor para que a gente consiga manejar essa planta, tá? Para o processo de colheita, mas a maioria elas apresentam características ali apresenta características herbáceas arbustivas, tá? Ou algumas flores, algumas frutíferas aí são trepadeiras também, olerícolas trepadeiras também. Está complicado esse computador. Beleza, computador aqui, tá? Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Não, professor. Beleza, então... Tem sim, professor. Eu aguentei. Em relação a nota 2 ou 3, não sei, que era um seminário, ou a gente fazer algum cultivo de alguma planta, tipo fazer um diário de bordo, que o senhor tinha falado. O senhor chegou a comentar isso nas outras aulas? Eu não estava presente. Não, o número de pessoas nas aulas se resume a 2, uma ou nenhuma pessoa. Então, conversar sobre isso. E no próprio grupo também, eu não vi a entrada das pessoas no grupo. Eu não sei quantas pessoas tem naquele grupo, mas não, eu mandei por e-mail. Vocês receberam? Eu recebi, professor. Carlos, você recebeu? Recebi também. Então, acho que está faltando, não sei se é força de vontade, enfim. Só um minuto, deixa eu só confirmar a quantidade de gente no grupo e na turma do cigarro. Vai que a gente está perdido. Eu vou confirmar na turma aqui. Você entra lá no grupo daí, beleza? Estou entrando no cigarro já. Professor, essa questão de fruticultura aqui para minha região é bem, como eu posso dizer, bem negligenciado. O pessoal aqui tem um descrédito muito grande. Um tempo atrás, o pessoal da prefeitura eu vou encerrar aqui, deixa eu só encerrar a gravação.